que hoje queria apresentar-vos rapidamente era como usar a JVorg e para quê. A primeira parte, eu vos gostaria de mostrar como usar as tabletes, como usar também com o computador e também com um smartphone. Primeiro eu gostaria de mostrar-vos como para o estudo pode ser de grande ajuda para nos simplificar a vida, seja o estudo pessoal ou familiar. E pela técnica, primeiro eu gostaria para o estudo pessoal, gostaria de ir rapidamente para uma folha que tem a sociedade, não sei se vós notais aqui em cima, fala sobre os ensinos bíblicos, mas nos ensinos bíblicos tem depois para ajuda para a família. Na ajuda para a família, vem-nos esta parte que nos fala de temas que podem ser abordados e que são atuais postos pelo escravo. Depois tem casais e pais. E se vós notais, talvez só entrastes aqui nesta página, mas notastes que esta parte aqui embaixo abre-se, notas? Se eu for com o rato por cima, abre-se. E se abrir, então aparecem outros temas que foram esclarecidos nas revistas anteriores. Podemos, por exemplo, escolher esta parte, como acabar com a tática do silêncio. Então aqui aparece o artigo e também onde este artigo chegou, até ao ponto, como vós sabeis, que se pode também ler. Isto seria logicamente mais para os casais, mas como vós notastes, também tem para a parte de pais. E então tem alguns artigos que são, digamos, mais atuais com problemas que os pais têm. Antigamente os jovens perguntam, tínhamos outras ajudas, aqui temos de maneira compacta. E agora dizeis, mas eu também não tenho isso de forma escrita. Sim, é verdade, nós temos. Mas o que é que imaginais que será mais interessante para os vossos filhos? Lerem numa tablet, lerem num smartphone ou até mesmo no computador. Vós sabeis melhor do que eu o poder que têm estas máquinas nos adolescentes. Talvez para o estudo de família eu achei especialmente estas duas partes que têm a ver, às vezes nós os pais podemos nos sentir dizer, sabes, é muito bem o estudo de família com estas novas eletrónicas, mas eu não sou muito bom, começo logo a ver vídeos, começo a ver tabelas, animações, isto é um pouco difícil para mim. O escravo fez-nos um pouco a vida mais fácil. Se vocês forem um pouco para cima e forem debaixo de crianças, não este o ponto de adolescentes, mas uma parte, porque são os temas meus para os adolescentes, mas debaixo da parte de crianças, tem algo muito interessante que eu achei de máxima importância para os pais. Tem esta parte aqui que diz projetos para a família em família. O que tem importante aqui é que se tu carregares, tu podes aqui, notas, baixar as indicações como tu podes fazer o estudo de família. Começa a aparecer, é uma folha que começa logo por dizer, escolha atividades de acordo com as necessidades e interesses do seu filho, façam as atividades em família. E depois diz claramente, ponto por ponto e segundo as idades, quais são as tarefas que tu lhe podes dar para se prepararem, ou então escolher simplesmente fazerem juntos, não? Aqueles que seguiram esta semana, e isso é bom ver todos os dias, sabíamos de que esta semana falou-se na página inicial, vamos ver se ainda cá está, de fazer um carro, não? Para as crianças mais jovens. Não? Eu pensava que hoje chegava cá e que vários me davam um carro.
mas não aconteceu. Eu pensei também fazer, mas não aconteceu. Levar isso a sério é uma maneira de fazer com que os nossos jovens tenham gosto. No assunto de adolescentes, voltando agora um pouco outra vez aos ensinos bíblicos, está debaixo deste writer, não sei como se diz em português, tem esta parte aqui dos adolescentes. E às vezes, no caso dos adolescentes, podem acontecer assuntos que sejam um pouco mais, que tendem a ser um pouco mais profundos. E os pais não sabem muito bem como responder. Temos uma nova ajuda. Eu agora vou diretamente para a biblioteca, notais? A biblioteca online da Torre de Vigia. E se fores debaixo de publicações, aparece aqui uma nova publicação que só existe no momento online, que é a Guia de Pesquisas. Índice de publicações, Guia de Pesquisas. Este é o velho que nós conhecemos, debaixo de palavras encontramos também certos temas, mas nesta parte aqui é diferente. Quer dizer, aqui primeiro diz como é feito, a introdução e como isso se deve usar, mas depois aqui nos assuntos fala claramente, ou é estruturado não por, digamos, por uma palavra, por exemplo, amor, Deus, Jeová, mas debaixo de um assunto concreto. Por exemplo, se alguém busca algo sobre a Bíblia, encontra temas atuais de revistas recentes que saíram. Por exemplo, a mensagem da Bíblia. Se vamos um pouco mais para baixo, que é inspirada por Deus. Um pouco mais para baixo, como a Bíblia chegou até nós. E isso, logicamente, com revistas atuais. Se forem a ver, são sempre revistas atuais. Por exemplo, aqui mostra um livro, nenhum outro, automaticamente podes ir logo para o tema especial. Podíamos falar muito, né? Aqui só foi algumas ajudas que podem surgir para o estudo, para simplificar o nosso estudo, para fazer mais agradável o estudo em família. Mas nós também dissemos que para a pregação pode ser interessante e talvez aqui seja uma parte mesmo importante. E tem a ver com esta parte aqui em cima. Voltamos outra vez à nossa parte e vamos a ver, vamos aqui em cima e vamos aos ensinos bíblicos. Imaginai, estais na escola, estais no trabalho, estais nas compras, no médico, e agora surge um problema qualquer. Aqui notas perguntas bíblicas respondidas. Se carregares aqui, entras para dentro de perguntas que são muito novas, ou digamos, são do momento, atuais, não? Da Bíblia, de Deus, de Jesus, da família e do sofrimento. É interessante que se tu carregas, por exemplo, sobre o sofrimento, um tema muito abordado no médico ou assim, se carregas dentro, então abre outros artigos. Notas? Desastres naturais. Deus é culpado pelo nosso sofrimento. Ou, por exemplo, problemas atuais. Não? Carregas e abrem-se outros temas. Notas? Talvez temos que ir e abrir estes temas todos e ver o que é que está lá por detrás para conhecermos, para que nós os possamos usar em qualquer destas atividades que eu vos acabei de mencionar. Isso possivelmente ainda vamos falar nas saídas, porque o smartphone, a tablet ou o computador são coisas que temos ou no lugar de trabalho ou também na escola. Estes meios, queridos irmãos, podem nos ajudar a nós chegarmos ao coração das pessoas. Porque, olha, imagina tu tens de explicar isto a uma pessoa que é turca. Ou, digamos, outro tema, por exemplo, os desastres naturais, turca, ou digamos, russa. Tu talvez tenhas bem em alemão, e ela diz, eu não entendo bem o alemão. E agora tu carregaste aqui e estás a falar com alguém que é turco, tu automaticamente a única coisa que tens que dizer, se estás a falar em alemão com ela, penso que nós não sabemos o turco ou o russo, então só necessitas de vir aqui e escolheres
o idioma que ele fala, ou que a pessoa fala, e automaticamente ela pode até escutar, se for necessário. Como nós sabemos, como fala aqui em português, fala também em russo, ou italiano, ou seja o que for. Só uma coisa, muitos de vós me perguntais, isto só, como buscar os textos, não? Às vezes nós temos os tablets, temos os smartphones, dizendo como é que eu vou buscar o texto das revistas, não? Às vezes há tanto trabalho. Há muitas maneiras, mas eu vos quero dizer a maneira mais clássica. Digamos que tu ires aqui à página da biblioteca online e entrais, por exemplo, aqui está o texto do dia, e se vós notarem, aqui embaixo está venha o teu reino. É exatamente o artigo da Sentinela que nós vamos estudar. E agora eu abri-o, notais? Fazei o seguinte, marcai-o todo, ires até ao final, marcai-o todo, copiai-o, não? Copiai-o. E agora ides simplesmente ao CD da Sociedade. Conheceis, não? Em cima a editar, é o segundo, em espanhol também é o segundo, em alemão também é o segundo, carregais, e é o último. É simplesmente este. A extrair da área de transferência. Notais? Eu tinha copiado o artigo inteiro. Se agora eu carrego aqui, então ele faz o seguinte. Vai buscar os textos todos. Então vós necessariamente só tindas que o puxar. Isto, queridos irmãos, também dá, por causa do tempo, eu não vou continuar, mas também dá nas tabletas, não é? Como nós sabemos, temos aqui o artigo de estudo, vamos outra vez ao artigo de estudo. Se vós levarem, digamos, para qualquer texto, aparece logo o texto que está aqui mencionado. Vós podeis fazer isto também na tableta e copiarem daí para o artigo que quereis estudar em PDF. Estas foram somente algumas das coisas que eu gostei de vos mencionar. Possivelmente no futuro faremos isso ainda mais a miúdo, porque nós queremos usar esta nova boa coisa que o Senhor Jeová nos pôs à nossa disposição.